Face a Face está com o professor Marco Otávio. Ele é brasileiro, técnico de futebol, professor de educação física, com uma experiência enorme dentro da área esportiva. Conhecidíssimo internacionalmente, já tem vários títulos, campeonatos mundiais. A gente vai conversar com ele e vai saber de coisas muito interessantes. Atualmente, ele é treinador da seleção iraniana, seleção de futebol de areia do Irã. E a gente vai saber muita coisa interessante sobre os costumes do país e também como é a vida de um brasileiro e de uma brasileira, que a gente vai conversar também com a esposa do professor, e você vai acompanhar tudinho aqui no Face a Face. Professor Marco Otávio, muito obrigada primeiramente por sua entrevista ao Face a Face, na TV Búzios. A gente tem tanta coisa para perguntar, mas nesse primeiro bloco, a gente queria saber sobre um histórico, um breve histórico da sua carreira como treinador de futebol. Pois é, Kátia, primeiro um prazer estar aqui com você, o pessoal da TV Búzios, falar um pouquinho do nosso início, né? Como você disse, formação em educação física, muitos anos com academia, e a veia do futebol, onde eu tive o privilégio de jogar no Fluminense, nas categorias de base, e profissionalmente também na França e no Rio de Janeiro. E a partir do ano 2000 eu enveredei por essa área do futebol, e nós estamos 17 anos já fora do Brasil, com vários desafios, vários países a gente passando e vivendo, Costa Rica, Bahrein, Emirados Árabes, Irã, quer dizer, Vietnã, são culturas, aprendizagens muito diferentes para a gente, que fez com que enriquecesse a nossa vida, a nossa cultura e o prazer maior que é desenvolver a nossa paixão, que é o futebol. Bom, voltando um pouquinho atrás, nos anos aqui, o futebol de areia tem uma tradição muito forte no Rio de Janeiro, na praia. Vamos falar Praia de Copacabana, ali onde é quase que o berço do futebol de areia, onde grandes jogadores, conhecidíssimos aqui do Brasil inteiro e do mundo também, surgiram e treinaram ali na praia. Eram vários times. Qual foi a sua experiência ali nas areias de Copacabana? Pois é, a nossa formação, né, a gente nascido, né, e criado nas areias de Copacabana, onde o futebol de praia já era desenvolvido há muitos anos, e a partir do ano de 1993 iniciou-se um novo projeto, que era o Beach Soccer, uma nova modalidade num campo um pouco menor, onde vários famosos jogadores iniciaram esse projeto, e hoje o Beach Soccer é praticado em quase 200 países, tanto masculino, feminino, e é uma realidade, e nós já estamos nesse terreno aí, vamos dizer, nesse terreno da areia já há muitos anos, e agora no Irã, desenvolvendo um projeto já há 4 anos, onde o Irã hoje é a terceira melhor equipe do mundo, né? E a gente tem muito orgulho e muita honra de fazer parte desse projeto. Sua passagem em Portugal, foi campeão pela seleção de Portugal, não tem muito tempo. Como é que foi isso? Foi legal, eu fui heptacampeão mundial com a seleção brasileira. Nós sabemos da vantagem do brasileiro em jogar na areia, quer dizer, dada a nossa expertise em jogar futebol na areia. E eu recebi esse desafio em Portugal no ano 2000 para desenvolver esse projeto, e nós conseguimos pela primeira vez vencer o Brasil em Costa do Sauípe, em Salvador, uma equipe que era imbatível há muitos anos, e nós em Portugal conseguimos bater o Brasil, e eu me orgulho de ser o único técnico do mundo a derrotar o Brasil nas 2 melhores gerações, que foi a primeira geração, e agora, 2 anos atrás, nós derrotamos o Brasil também, dessa vez eu como técnico do Irã. Quer dizer, é um desafio, dói o coração, mas é uma verdade, é um feito, realmente, a gente se orgulha disso. E, quer dizer, a nossa carreira, né, de treinador é feita desses desafios. Isso nos move, nos motiva para que a gente possa alcançar objetivos cada vez maiores.
como é a comunicação numa língua tão estranha para todos nós, difícil. Como é que é dar ordem e conduzir uma equipe, treinar uma equipe? É em inglês, eles falam inglês. Como é que fica essa comunicação? Tem um intérprete? Haile Sadé, quer dizer, muito fácil. Quer dizer, a gente já está em 4 anos lá, eu já me comunico em algumas palavras em farsi. Obviamente, na pré-eleição, quando eu quero entrar na parte psicológica, motivacional, eu preciso de um intérprete, de um tradutor, e esse tradutor me ajuda de inglês para farsi, mas eu já, durante o treino, já na minha vida, eu já não necessito. Eu já não que eu domine o farsi, mas eu já me comunico e me viro bem já. E os jogadores, eles são sérios, eles são comprometidos, ou eles já têm um nível profissional, têm trabalho paralelo? Como é que funciona? Olha, nós, há 6 anos atrás, eu fiz um projeto para a Federação Iraniana. Nós desenvolvemos hoje o maior campeonato de futebol de praia do mundo, que eles jogam profissionalmente durante 8 meses. Eles são profissionais, são 12 equipes. Na primeira divisão, nós temos uma segunda divisão com 8 equipes, então eles jogam a toda semana, é muito legal, isso faz parte com que o projeto do Irã se renove ano a ano, e é muito legal a gente ver esse desenvolvimento, esse apoio da Federação Iraniana ao futebol de areia. Eles têm uma verba específica para isso, tanto é que me contratam e dão todas as facilidades lá. E o iraniano, por si só, ele tem, eu chamo ele brasileiros da Ásia, né? Eles têm um fascínio pelo futebol, uma facilidade técnica de jogar futebol. E na parte de coração, eles são muito sentimentais, eles são muito emotivos, e é uma equipe muito aguerrida por toda a história que eles carregam, né? Nos seus ancestrais, a sua história política que eles viveram, inclusive. E é muito legal. Para mim, como treinador, eu muito feliz, por maior dificuldade que seja a vida por lá. E para a gente encerrar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta. Como é que fica a questão de o coração ali? Dentro, na hora do jogo, na hora de uma decisão, o coração do técnico, o batimento dispara, é que nem torcer para o Botafogo. Como é que fica toda essa história? Olha, a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente a dividir o nosso lado emocional com o lado sentimental. Obviamente, às vezes que eu enfrento o meu país, né, o Brasil, tantas experiências que eu tive, mas hoje eu me emociono com o hino iraniano, que é um hino muito bonito, relata uma história muito bonita do país, né? Agora, a gente, como profissional, a gente tem que saber dividir bem isso, ter um grande equilíbrio e exatamente um controle emocional para você desenvolver o seu trabalho com muito critério, muita qualidade e muita esperteza para movimentar as peças. É isso aí. Nós vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos para o segundo bloco com mais para você. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Estamos de volta, dando continuidade à nossa entrevista com o professor e técnico Marco Otávio Simões Barbosa. Professor Marco, a gente tem muita curiosidade sobre a cultura oriental, a cultura que é tão diferente da nossa. Questões religiosas, questões políticas, culturais. Fala um pouco para a gente como é viver essa sua experiência toda em tantas cidades, passando pelo Oriente, passando pela Ásia. Como é essa experiência de morar lá? Olha, Kátia, foi uma experiência assim única. Nós estávamos em 2007, eu estava trabalhando nos Emirados Árabes no futebol, tinha acabado o meu contrato.
eu recebi um contato, naquela época, através de MSN, de um empresário iraniano, conhecendo a minha história no futebol de praia brasileiro e em Portugal, me convidando para trabalhar no Irã. Eu te confesso que eu não conhecia nada do Irã. Inclusive, nós nem viemos ao Brasil, nós dos Emirados Árabes de Dubai, nós fomos direto para Teherã. E a Paula, no caso, o empresário falou, olha, como é que sua esposa vai desembarcar em Teherã? Nós não sabíamos, nós compramos até uma burca, por ignorância nossa, porque lá a vestimenta é um sobretudo largo, não é necessário uma burca, e ele mandava nós pesquisarmos na internet, e naquela época a gente não tinha muitas informações. E quando o avião aterrissou em Teherã, a Paula ainda estava com o cabelo solto, e as pessoas, aeromoças, as senhoras do voo, todas olhando para a Paula, assim, meio de cara feia, porque você não pode mostrar o cabelo. E nós fomos aprendendo todo esse processo, como se desenvolve na cultura iraniana, e com muito respeito, obedecendo às regras que nós, como estrangeiros, temos que obedecer. Comida é muito diferente, os hábitos alimentares, as refeições. Como é a questão dos restaurantes, o supermercado? Como é que funciona isso? Olha, nós tivemos duas experiências. A primeira foi em Kermanshah, que foi uma cidade, inclusive agora que teve esse terremoto, nós moramos nessa cidade, quase fronteira com o Iraque, é uma cidade menor, de predominância curda, muito religiosa, muito assim, forte, né, no aspecto religioso. E na maior parte do tempo foi em Teherã, que é uma capital, uma grande metrópole com muito trânsito, muita confusão, tipo um São Paulo assim. E nós começamos a nos adaptar, né? A comida por si só, nós somos bem simples, eles têm uma salada muito boa, um arroz muito bom, um kebab, que é uma galinha, assim, tipo um churrasco muito legal. Então a comida a gente tem uma boa adaptação, é uma culinária que nos agrada, não nos impede assim de gostar, assim, a gente vai bem. E existem supermercados, pouquíssimos grandes supermercados em Teherã, com uma ideia que é uma ideia parecida com a nossa, né? Mas na maioria dos bairros são pequenas vendas, onde você encontra tudo embaixo dos seus edifícios, né? Como antigos armazéns. Mas nós fazemos nossas compras num supermarket lá, que é o Hyperstar, onde tem uma cultura parecida assim, com os grandes supermercados daqui, e a gente consegue obter todos os produtos de ótima qualidade, diga-se de passagem, nesses supermercados. A vida lá é cara? Como é a relação de compra, as contas, o dia a dia? É uma vida cara? Olha, Kátia, eu vou te falar. Eu não posso falar por mim, porque eu tenho um salário em dólar. Obviamente é diferente de quem recebe na moeda, que é o Toman, né, na moeda iraniana. Agora, os produtos em si, o básico em si, ele é relativamente bem acessível para toda a população, vamos dizer assim. É uma forma que eles têm que você não vê assim, você não vê, de 5, 6 anos de Irã, você não vê pessoas pedindo nada na rua, você não vê favelas, você não vê. Eles têm uma vida, por mais que seja um processo político que eles estão vivendo desde 2008, com os embargos econômicos dos Estados Unidos e dos países europeus. Agora, no final, Obama fez esse acordo que parece que o Trump quer desbloquear novamente, né, quer bloquear novamente, mas o iraniano vive com uma certa, não vou dizer uma certa fartura, mas não falta nada. Exatamente, não falta nada, então você não vê miséria de forma alguma, eles conseguem ter uma vida com dignidade. Bem, e para a gente finalizar agora esse bloco, aqui em Búzios, no Rio de Janeiro, veio visitar a família. Quanto tempo fica? Como é que fica a saudade na hora de ir embora?
Pois é, Kátia, nós acabamos de chegar de Dubai, onde o Irã disputou a Copa Intercontinental. Ficamos em terceiro lugar. Eu vim direto para cá de Dubai, exatamente ver vocês, ver toda a família, né? As netinhas. A gente está com base em Teresópolis, mas a gente está com essa casinha aqui em Búzios para estar perto aí do Felipe, então, das netinhas, de todo mundo, de vocês. Então agora vamos passar aqui até o final do ano e no começo do ano a gente retorna para continuar o nosso projeto. Muito obrigada por sua entrevista, sucesso, mais e mais títulos e um caminho brilhante aí pela frente em todas as áreas, porque a gente sabe do seu valor, a gente conhece o seu trabalho e fica muito feliz de poder contar aqui com a sua entrevista. Eu que agradeço, Salam Rodofes. É isso aí. A gente volta agora, após um intervalo de apoio cultural, para o último bloco, que a gente vai conversar com a Ana Paula, a esposa do professor Marco Otávio, que vai falar da experiência de uma brasileira no território iraniano. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que esse é o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato e não custa quase nada. Voltamos agora com a Ana Paula Fortes, que é professora de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, tem uma vasta experiência, lutadora, vai falar com a gente aqui sobre toda a experiência que ela tem e essa vivência de largar tudo aqui, a vida toda, para passar por todo um processo de adaptação que aconteceu lá fora. A gente sabe que a cultura é muito diferente e que a posição da mulher nesses países também sofre algumas restrições. A gente vai conversar com a Paula. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Face a Face. E vamos falar aqui de cabelo, de roupa, como é que é o dia a dia, como é que é a posição da mulher. Boa noite, Kátia. Eu que agradeço a oportunidade. Então, lá no Irã, as mulheres elas são muito vaidosas. E apesar delas andarem cobertas, né, cobrem o cabelo com lenço, cobrem o corpo com sobretudo, calça, elas se vestem muito bem, as roupas combinando, o que eu tive muita dificuldade no início. Porque no avião, as pessoas já começavam assim para mim, ó. Quando eu sentei no avião, eu já não sabia que eu tinha que sair do avião já coberta. Eu não tinha esses trajes. Então, ao chegar lá no aeroporto, o Marco já me emprestou uma camisa dele de manga comprida, social, porque eu já estava de calça jeans, e eu já estava com uma blusa mais discreta, porque eu não sabia como seria. Falei, vou mais discreta e lá eu compro alguma coisa. E um lenço a gente arrumou também, lá na hora, para poder tampar o cabelo. Ô Paula, eu fiquei sabendo que dentro de casa você pode andar normal, quando você vai a alguma festa, no interior de alguma residência, a roupa é normal. Só que quando da porta para fora é que tem que estar com o cabelo coberto e com esse sobretudo. É assim que funciona? É assim que funciona. Quando a gente chega nas residências, já tem os cabideiros e as mulheres já chegam tirando o lenço, pendurando, já tira o sobretudo, já ficou assim, ó, de camiseta, que nem a gente, já conversa. Inclusive, eu passei uma experiência que eu não sabia disso, né? Eu estava por baixo com um top de ginástica, porque estava muito calor, e eu com aquele sobretudo, eu falei, vou colocar um top, vou me dar bem, né? Não vou ficar com calor. Quando eu chego na casa da pessoa, todo mundo começou a tirar o sobretudo, e eu não podia tirar, porque eu estava com top. E aí a dona da casa fez assim para tirar, eu falei que eu não podia, mostrei para ela. Ela, educadamente, me ofereceu uma blusa, me emprestou e eu pude colocar e ficar à vontade também. Olha só que história. Paula, ainda mais para a Paula, acostumada aí na orla de bicicleta aqui na Zona Sul, na Niemeyer, tudo. Eu imagino em academia, eu imagino como é que é essa adaptação. Paula, como é que é questão assim de acessório? Elas usam muita joia, porque
tem uma fama que elas ganham muitas joias dos maridos, que são muito presenteadas, com maridos que são assim muito atenciosos com as datas de casamento e tudo, aniversário. É verdade mesmo aquele tanto de joia que a gente vê em novela, em filme? É verdade. E elas gostam entre si e mostrar, comparar, olha o que eu ganhei. E se a outra gostar mais da joia, ela vai pedir igual para o marido. Elas querem estar sempre com as joias, né, melhores, umas melhores do que as outras. A gente sabe do que o padrão nesses países tem uma classe que tem um padrão extremamente alto. Nos shoppings, você encontra com facilidade lojas de grandes marcas italianas, francesas. É fácil? Elas dão valor à marca também? Dão valor à marca também. E nos grandes shoppings a gente encontra todas as marcas. É bem acessível. Trabalho. Como é que é a vida da mulher no Irã? Ela trabalha fora, ela é mãe, é dona de casa, ela estuda, é formada em faculdade. Como é que é isso? Olha, a vida escolar, ela já começa sendo separada dos meninos. Então, na escola, é uma sala só para meninas, só para meninos. Isso, quando chega na adolescência, elas já começam a se cobrir. E quando chega na faculdade, junta. Só que elas têm que ir cobertas para a faculdade, porque vai ter a presença dos homens. E trabalha fora depois que casa? Elas são advogadas, são formadas, trabalham? Fazem faculdade, trabalham, inclusive até dirigem, tem mulheres taxistas. Então elas têm uma vida muito mais próximas da nossa cultura do que a gente imagina. Que eu só aprendi isso porque eu pude, né, ter a oportunidade de morar lá e vivenciar. Questão esportiva, frequentam academia de ginástica, são malhadoras, fazem esporte, frequentam algum clube, como é que é? Frequentam. As academias de ginástica, eu trabalhei em academia de ginástica, então tem um horário que é só para mulheres, por exemplo, de 7 da manhã até 2 da tarde, é o público só feminino. Então elas chegam cobertas na academia e por baixo estão com a roupa de ginástica. Tiram o sobretudo e treinam normalmente. Com short bem curto, inclusive eu era mais comportada, que eu ia de calça, camiseta e elas de top, de tudo. E o outro horário só masculino. Então é bem separadinho, mas fazem tudo. No esporte elas competem, jogam futebol, fazem todos os esportes, mas infelizmente elas têm que ficar cobertas até para jogar. Ficam um pouco, né, inferiores, porque como é que vai jogar coberta? Então elas são um pouco prejudicadas nesse quesito. Para a gente terminar aqui nosso papo, que está super legal, praia. Você é criada na praia, a gente vem de uma zona sul, de Barra da Tijuca, Praia do PP, chegar num país desse, biquíni, maiô, o que acontece? Somente praias particulares para mulheres. Então, se eu quiser curtir a minha prainha, eu vou ter que buscar uma praia para mulheres, onde não vai ter homem. É separado? Praia, então? É particular. Eu vou ter que procurar algum hotel que tenha a praia reservada só para mulheres. Ou clube, no caso, né, de eu querer frequentar uma piscina, a mesma coisa. Vai ter que ser um clube para mulheres. Não pode ter aquele contato com o homem sem as vestimentas. Só dentro de casa. Olha só. Paula, sente saudades aqui do Rio? Sinto muitas saudades, mas a gente se sente muito seguro no Irã. O Irã é um país muito receptivo, as pessoas muito simpáticas, nos recebem muito bem, gostam de mostrar que são próximos da nossa cultura, perguntam o que a gente acha. Então, apesar da saudade, a gente também se sente muito bem lá. É isso aí, muito obrigada por sua entrevista e sucesso também, que você daqui a pouco esteja coberta de joias também. Então, espero que você tenha gostado da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui com o professor Marco Otávio e com a Ana Paula, a esposa dele. Você está no Face a Face com Kátia Araguês. Lembrando que essa matéria você também pode acompanhar no Repórter TV Búzios.